Fala, galera. Estamos de volta com mais uma aula de física com o professor Rodrigo Lopes. Na aula de hoje, estaremos vendo as leis de Newton. Primeira lei de Newton é o princípio da inércia. Segunda, princípio fundamental. E terceira é o princípio da ação e reação. Estaremos também resolvendo algumas questões. Vamos aqui para a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. O que é que esse princípio nos diz? Que quando a força resultante atuando sobre um corpo é zero, a sua velocidade ela é constante. Ou seja, quando a força resultante é zero, um corpo vai estar em repouso ou em MRU, ou seja, movimento retilíneo uniforme. Se nós entendermos bem o princípio da inércia, nós temos que entender também o conceito de força. O que é a força? É o agente que altera a velocidade do corpo, vencendo assim a tendência natural de manter seu estado de equilíbrio. Esse equilíbrio é exatamente a inércia. A primeira lei de Newton, creio que a gente é mais comum vermos ela como o seguinte: um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Ou seja, se um corpo está se movimentando, se nenhuma força agir sobre esse corpo, para que ele altere esse movimento, ele vai permanecer sempre em movimento. Já se um corpo está inerte, né, está parado, se nenhuma força agir sobre ele para colocá-lo em movimento, ele vai permanecer em repouso. Assim, o princípio da inércia ele pode ser dito da seguinte forma: um corpo ele pode estar em repouso ou pode estar em movimento. Se nenhuma força for aplicada sobre esse corpo, ele vai permanecer em repouso ou, se ele tiver em movimento, ele permanece em movimento, ok? Aí, às vezes, o aluno diz assim, professor, mas se eu arremesso aqui numa superfície, vamos dizer que eu tenho uma superfície plana, se eu arremesso um objeto para frente, ele vai percorrer uma certa distância até ele parar. Se a lei da inércia diz que um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, por que é que ele parou? Aí a gente tem que entender o seguinte: na Terra, eu tenho uma força chamada o quê? Gravidade, que ela vai atuar como? Empurrando esse corpo para a Terra. Devido a essa gravidade, esse corpo aqui vai chegar um momento que ele vai parar. Se a força que você exerceu sobre ele for muito forte, ele se desloca uma distância maior. Se for menor, ele se desloca uma distância menor. Se não existisse a gravidade, ele permaneceria em movimento, ok? Segunda lei de Newton é o princípio fundamental. O que é que esse princípio fundamental nos diz? Que a resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto da massa pela aceleração. Basicamente, o princípio fundamental, ele nos diz isso aqui, ó, que a força resultante sobre um corpo vai ser igual a quem? A sua massa vezes a aceleração. A força resultante, ela vai ser dada em newtons, que é representada por N, a massa em quilogramas e a aceleração metros por segundo ao quadrado, ok? Basicamente, nós vamos utilizar essa formulazinha para resolver algumas questões. Temos ainda uma observação. Se as forças estiverem no mesmo sentido, o que é que a gente faz? Nós vamos somar as duas forças. Se elas estiverem em sentido contrário, nós vamos subtrair, ok? Nós vamos observar isso em questões mais à frente. E a terceira lei de Newton é um princípio da ação e reação. O que é que ela nos diz? Que a toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais.
e dirigidas a partes opostas. Ou seja, sempre que eu tenho dois corpos, a ação exercida de um corpo sobre o outro, elas são iguais, mas vão ter sentidos opostos. Podemos representar isso aqui, ó. Força de A sobre B, força de A em B, o módulo da força de A em B vai ser igual a menos o módulo de B sobre A. Elas são iguais apenas, ó, com os sinais contrários. Essa aqui seria positiva e a outra seria negativa. Observe aqui, ó. Esse prego, ele está exercendo, esse martelo, aliás, ele está exercendo uma força sobre o prego. Observe. A força que o martelo exerce sobre o prego, ela está no sentido para baixo. E a força do prego sobre o martelo está no sentido para cima. Observe que elas vão ser iguais. A diferença é o quê? Que uma está para baixo e a outra está para cima. Ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Corpo de massa igual a 15 quilos, move-se com aceleração de módulo igual a 3 metros por segundo. Foi que nos disseram aí a questão, que a massa desse corpo são 15 quilogramas, ou 15 quilos. E a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Pergunta, qual o módulo da força resultante que atua nesse corpo? Nós vamos determinar quem? A força resultante. Coloquei até aqui a nossa fórmula. Força resultante é massa vezes aceleração. É só nós substituirmos. Força resultante vai ser igual. Quem é a massa? A massa é 15. Quem é a nossa aceleração? É 3. Força resultante vai ser igual. 15 vezes 3, 45 newtons. Observem como é simples de resolver essa questão. É só multiplicar a massa vezes a aceleração. Questão 2. Um bloco está em repouso sob a ação de duas forças horizontais de mesmo sentido. Observe aqui. Aqui eu tenho um bloco, né? Esse bloco azul. Eu tenho duas forças agindo sobre ele. A F1 é 3 newtons. Observe a direção dela aqui, ó, o sentido. Ela está aqui para a direita, né? E a F2 é 9 newtons. Ela também está para a direita. É só lembrar, como as duas forças estão para a direita, a força resultante vai ser a soma entre elas duas. Então, nós vamos ter o quê? Que somar. Coloquei até aqui a formulazinha. FR, força resultante, vai ser igual a F1 mais F2. Vou colocar aqui. Força resultante vai ser igual a F1 mais F2. FR vai ser igual. Quem é o valor de F1? É só nós olharmos aqui na imagem. É 3. Quem é o valor de F2? É 9. Logo, nossa força resultante vai ser igual. 3 mais 9, eu tenho 12 newtons, que é a unidade de medida de força. Logo, a força resultante exercida sobre esse bloco é 12 newtons, ok? Questão 3 aqui. O bloco mostrado na figura abaixo está em repouso sob a ação de uma força horizontal, F1, de módulo igual a 10 newtons. E da força de atrito entre os blocos e a superfície, se outra força horizontal F2 de módulo igual a 2 newtons e sentido contrário for aplicada ao bloco, qual será a força resultante? Observem aqui. Eu tenho aqui o mesmo bloquinho lá azul, né? Qual é a diferença? F1 de 10 newtons, ele está apontando para esse lado. Estão observando aqui a setazinha, ó. F1 é 10 newtons, está apontando para esse lado. F2 é 2 newtons, ela está apontando para o outro lado, ou seja, eles estão em sentido contrários. Quando eu tenho duas forças atuando sobre um corpo em sentido contrário, nós devemos o quê? Subtrair. Está aqui a nossa fórmula. Força resultante é igual a F1 menos F2. Força resultante vai ser igual
Quem é F1? É 10. Quem é F2? São 2 newtons. Força resultante vai ser igual 10 menos 2, eu tenho 8 newtons. Logo, a força resultante que está agindo sobre esse corpo são 8 newtons. A aula de hoje, basicamente, era para isso, de uma forma bem rápida, bem simplificada, apresentar as leis de Newton.